Ao longo dos nossos dias e no passar dos anos em nossas vidas, somos programados a planejar um futuro e pensar somente nisso. Sofremos cada vez mais com o excesso desse futuro, que nem sempre se torna como imaginávamos, trazendo assim decepção, frustração e o diagnóstico do momento, a crise de ansiedade. O modelo capitalista nos molda desde pequenos a buscar dentro de nós respostas de perguntas difíceis de se responder, como, por exemplo, o que eu quero ser? O que eu quero ter? Como eu quero estar? E, principalmente, como irei conseguir alcançar todos esses sonhos? A partir de uma quase imposição para buscar essas respostas, passamos a correr atrás da realização dessas metas de uma forma desenfreada e acabamos esquecendo as pequenas coisas, aquilo que de fato importa. Todos os dias levantamos cedo, trabalhamos, estudamos e voltamos para as nossas casas, muitas vezes já tarde e esgotados. A cada dia que se passa, perdemos o contato com a nossa família e amigos. Não resta tempo e nem energia. Uma música de um cantor e compositor chamado Paulo César Baruch diz assim: Eu me disponho para o trabalho e sem notar eu perco o horário. Só resta tempo para fechar a porta para tudo o que na realidade importa. Não tenho tempo para descansar, rever amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. E quando eu quero viver o tempo, tal fumaça some num momento, e antes que tudo perdido esteja, e antes que tarde demais eu perceba. Ao escutar essa música, é perceptível o quanto a arte desorganiza as formas automatizadas da vida, pois provoca em nós uma alta avaliação. Damos uma pausa para repensar e recomeçar. Estamos vivendo tão automaticamente que não conseguimos olhar para o lado, para o nosso próximo. O ser humano busca tanto que acaba se perdendo valores, perdendo a empatia, a compaixão, o altruísmo e o maior de todos os sentimentos, o amor. O pouco tempo que nos resta, abrimos mão do contato físico, do calor humano e os trocamos por telas acesas e frias, nos aprisionando ao vício e extirpando de nós uma possibilidade de sorrisos verdadeiros e momentos reais. Nas ruas, podemos perceber as discrepâncias sociais estampadas pela cidade, a desigualdade assolando a sociedade cada vez mais de forma abrupta. Com o documentário El Empleo, podemos perceber que nossas vidas estão tão monótonas e metódicas, vivendo todos os dias as mesmas coisas e acabamos perdendo nossa essência. Perdemos o nosso lado humanizado, dando espaço a funções e nos tornando objetos usados pelo sistema numa vida medíocre. Acabamos, por fim, olhando o outro como inferior, sem dar o devido valor de que todos somos importantes e iguais. Ignoramos o outro e muitas vezes pisamos em quem ocupa uma função abaixo de nós sem perceber, por causa do costume e das verdades absolutas, afirmações essas que não deveriam ser tidas como filosofia de vida. Ao ver o documentário Recife Frio, vemos um modelo de matéria falsa, com uma certa ironia, mostrando um lugar predominante quente, que é o Recife, num país que é tropical e que se encontra passando por uma temporada de frio causado pela queda de um meteorito. Vemos alguns depoimentos de algumas pessoas que estão passando por essa fase, mostrando uma dificuldade de adaptação, como também dificuldades de sobrevivência que a população sofre, revelando assim uma desvalorização do lugar, um lugar que antes estava em processo de gentrificação, com prédios que foram construídos, apartamentos de valores exorbitantes e famílias de classe média que a partir de então estavam desistindo de morar ali com a depreciação dos seus imóveis. Em vista desses depoimentos, vemos pessoas sofrendo com o trabalho, pois sendo elas escravas do sistema, se veem em uma situação onde precisam se adaptar para continuar sobrevivendo. Porém, o ponto que mais chama a atenção é que, na verdade, o curta-metragem fala sobre uma temporada de frio, mas vai além de algo relacionado com a temperatura e o clima. Mostra também o frio dentro das pessoas, que o diretor brinca com alguns acontecimentos que aparentemente se apresentam com um tom irônico,
porém é triste e sombrio. Mostra uma família de classe média que disputava pelo quarto da empregada, que esse outrora considerado ruim, pequeno, sem iluminação, agora por sua vez se tornara o cômodo mais confortável da casa. E o filho da família troca de quarto com a senhora empregada. Esse caso corrobora com tudo dito anteriormente. Como somos ruins, como somos egoístas e corremos atrás apenas do que nos beneficia. Será que estamos certos vivendo uma vida de correria, buscando somente realizações profissionais, vendo o tempo passar tão ligeiramente e não conseguir observar nem a luz do sol? Vidas vazias, secas e frias, que não questionam as verdades impostas para que assim haja mudança, provocando um bem comum a todos. Que não deixemos a vida automática nos tirar a possibilidade de obter um verdadeiro significado de vida, de parar um pouco e perceber o que está ao nosso lado, perceber quem está ao nosso lado e, ao invés de ser manipulado, precisamos ser influenciadores de coisas boas. Que nós possamos deixar o feixe de luz passar pelo nosso guarda-sol, deixando a arte fazer parte dos nossos dias, confrontando o nosso eu, para que possamos nos atentar e rever aquilo que está errado, a fim de que nos tornemos melhores e que possamos contribuir para um mundo melhor.